aqueles hebreus daquele tempo, que tudo o que estava no novo era apenas um reflexo daquilo que aconteceria aqui no futuro. Todavia, eu encontro algumas surpresas nesse texto, e se você permitir e me emprestar a sua mente nesse momento, nós vamos caminhar por esta revelação. Uma vez, lendo a Bíblia Sagrada, eu parei-me com a seguinte pergunta: por que foi que Deus, quando retirou o seu povo do meio do deserto, ou do meio do Egito, fez eles atravessarem o Mar Vermelho e os colocou no deserto por um período de 40 anos? Por que foi que num belo dia, do nada, Deus parece ter chamado Moisés para uma reunião particular e dado a eles diretrizes de como construir um santuário, de como construir uma igreja no Velho Testamento? E aqueles que devem estar se perguntando por que eu fiz essa pergunta, vão entender agora. Deus havia dado a Abraão a chamada da salvação. Deus havia revelado a Abraão o seu poder, o seu nome, através de uma única palavra. Na calada de uma madrugada, Deus convence o coração do patriarca, e ele deixa a sua família, ele deixa a terra onde estava, e sem saber para onde ir, sem levar na mão uma bússola, sem levar na mão um mapa, ele embrenha no meio da calada da madrugada, se levanta, arregimenta aqueles que estão com ele, e depois de cansar, arma a tenda de novo e cai num profundo sono. E enquanto ele dorme lá no céu, as comportas começam a se reverberar. Deus começa a dizer aos seus anjos, creio eu: encontrei um homem maluco, porque eu só disse para ele: levanta e sai do meio da sua parentela. Eu não dei endereço, eu não falei se era para a esquerda, não falei se era para a direita, não falei se era para o vale, se era para o alto da montanha. E ele não me questionou, ele saiu às cegas. E um homem que acredita em mim às cegas vai ter sempre o benefício da minha bênção. Ou seja, eu vejo Deus olhando para Abraão e dizendo: eu só me apaixonei por ele porque ele é maluco, eu só me apaixonei por ele porque ele é doido, só me apaixonei por ele porque ele não parou para ouvir Sara, nem ouvir os seus amigos, nem os parentes dizendo: você vai sair sem saber para onde vai. E ele: eu sei que alguma voz vai me dirigir, alguma glória vai me conduzir, mas aqui eu não posso ficar. Eu começo esse sermão já para ver se esquentamos esse lugar, para dizer que o meu Deus tem dificuldades em lidar com pessoas que são perfeitinhas da sua cachola. Ou seja, Deus tem dificuldade em lidar com pessoas que são completamente intelectuais, que verossivelmente amam demais as letras e tem dificuldade em tramitar naquilo que nós chamamos de espírito. Essas pessoas que não gostam muito de revelações, que não gostam muito de barulho, de glória, de reteté de Jesus, eu dou um conselho para você, já que está tarde: vai para casa, vai para o seu hotel, dependendo da hora que você chegar lá, ainda dá tempo de assistir o Corujão. Se ficar comigo nesta noite, coruja você não vai ver, mas corre o risco de ver a pombinha do Espírito Santo voar sobre este lugar, porque aqui ainda é o palco do pentecostalismo do nosso país. E antes que eu continue a pregar, eu quero que você levante a mão direita para o céu comigo, com carinho e respeito. É nessa hora que eu começo a filtrar aqueles que vieram para ouvir, aqueles que vieram para sondar, aqueles que vieram só para murmurar. Ainda bem que a maioria veio para ouvir. Chacoalhe a mão, coloque no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito agora. Se a pessoa fez careta para você, eu te dou um conselho: tenta sair de perto dela, porque ela vai atrapalhar o seu culto. Mas se a pessoa já começou a ter uns stream leak, se já começou a tremer por inteiro, agarra ela de verdade, chacoalha ela até ela ficar irritada. Irrita ela, irrita. Diga: Deus te trouxe hoje aqui para isso. Eu não ouvi. Diga: Deus te trouxe hoje aqui para isso. Sacode. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé, para sacudir a sua história, para sacudir o seu ministério. E se tem algum pentecostal daqueles aqui, não dá um grito, não dá mais um berro de glória a Deus. Quando Deus encontra Abraão, Deus faz com ele um pacto, e nós sabemos que de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem os seus 12 filhos, e um dos seus filhos acaba sendo vendido. A velha história de José que todos conhecem de cor e salteado. Depois de José temos um novo tempo na fase de Israel. José é levado ao Egito, e quando chega ao Egito é ovacionado por Faraó, depois de dar a ele a revelação dos seus sonhos. E depois da revelação dos seus sonhos, o menino que um dia foi jogado dentro de uma cisterna acaba se assentando ao lado do trono do maior homem do seu tempo, de um grande faraó. E ele continua ao lado da dinastia desses faraós que vem. Lembrando sempre que Israel, quando entrou no Egito, não entrou pela janela,
não pularam a muralha, não entraram às escondidas na calada da noite. Israel entrou no Egito a convite, e quem convida dá banquete. Quando Israel entra dentro do Egito, eles entram a convite do faraó, passam a viver na melhor terra que existe naquele lugar, passam a desfrutar das benesses daquele movimento, passam a comer do melhor que a terra tem para produzir, passam a beber daquilo que há do melhor naquela terra, ou seja, eles entram como abençoados pela mão de faraó. O problema é que nem todo ser humano consegue sustentar a sua palavra. Tem alguns que falam de pé, mas sentados não dão conta. E os faraós que vieram depois desse não conseguiram sustentar a promessa que o primeiro faraó fez a José, de salvaguardar a sua família, de abençoar a sua família. Pelo contrário, depois que Israel começa a crescer na terra do Egito, o último faraó, pelo que a Bíblia nos conta, ele olha para Israel e sente ciúmes do crescimento desse povo. Eram quase 3 milhões de almas. Lembrando que anos atrás entrou dentro do Egito uma pequena trupe de pouco mais de dezenas de pessoas, e depois de anos eles são quase 3 milhões de pessoas. Quando Deus envia o seu povo ao Egito, ele envia o seu povo ao Egito para dar a eles uma lição de que sem ele eles não são nada, de que sem ele eles não podem fazer nada, de que a maior riqueza deles era o seu próprio Deus. E Deus então aprisiona o seu povo no Egito, e o povo que entra pela porta acaba sendo subjugado agora, e deixam de ser amigos de Faraó para serem oprimidos pelo Faraó. Essa história de opressão, ela dura muito tempo. São quase 5 séculos, são quase 500 anos, são 430 anos de opressão, 430 anos sendo chamados ali por todos os egípcios de escravos, 430 anos sentindo o peso do chicote de Faraó nos lombos, 430 anos comendo da pior comida que o Egito podia dar, traduzindo-se em cebola, pepino, alho bravo, 430 anos bebendo água barrenta do rio Nilo e dormindo em tendas fétidas feitas por couro de animal que haviam acabado de ser imolados. Durante quase 5 séculos, a nação de Israel foi subjugada, a nação de Israel foi aprisionada, e é nesse interim que de repente o céu se abre. E quando o céu se abre, Deus não apenas olha, ele interfere e muda a história. Nesse interim, quando Deus percebe que o povo está ali vivendo uma opressão maligna, ele levanta um homem. Nós conhecemos esse homem pelo nome de Moisés. Qual é o nome dele? Não ouvi, queria ouvir de toda a igreja. E é Moisés que se levanta como um grande legislador. Ele peita Faraó, ele mostra os sinais de Deus, e é ele quem arrebata o povo do Egito em rumo a Canaã. E todos nós conhecemos a história, que quando atravessam o Mar Vermelho, do outro lado do mar, quase 3 milhões de pessoas, 600 mil homens de guerra, fora crianças, fora mulheres, fora pessoas da melhor idade, um contingente gigantesco de quase 3 milhões de pessoas que estão do outro lado da margem, olhando para trás, vendo o Mar Vermelho se fechar, e pela primeira vez o mar sendo tingido de vermelho de fato, porque o sangue dos cavalos e dos cavaleiros de Faraó ficaram no fundo. E quando as águas fecharam, a opressão das águas, ou a pressão das águas estourou o seu corpo, ou os seus corpos, e as vísceras boiaram por sobre as águas. Quando Israel assiste este milagre, desta façanha tão grande, ao invés de adorarem, ao invés de gritarem, ao invés de darem glórias a Deus, eles ficam estupefatos, eles ficam assustados com o tamanho do milagre. E no meio de tanto silêncio, um silêncio de terror, é uma mulher que enfia a mão na sua sacola que ela trouxe do Egito. Ela tira um pandeiro, escolhe uma pedra, põe a perna em cima da pedra e tira uma nota musical na sua coxa. Quando ela bate o pandeiro na perna, Israel olha para ela e ela grita: ei Israel, só o Senhor é Deus. Israel inteiro canta e adora o Senhor. E Moisés agora começa a arrebatar este povo e levá-los para o meio de um deserto. A sequência vai dar em Canaã, mas nem eles sabiam que demoraria tanto. O que começa a afligir Moisés é a atuação do povo. Pergunte por quê. Só fala se todo mundo perguntar.
O povo começa a oprimir Moisés. Eu faço uma pergunta leve e uma pergunta inteligente. Quanto tempo, se você estivesse no meio daquele povo naquela época, se você visse o mar vermelho se abrir, os seus inimigos morrerem, se você visse os sinais e os prodígios, se você olhasse para o céu durante o dia e visse uma nuvem que fazia sombra e durante a noite ela acendia numa clareira de fogo, por quanto tempo a alegria e a gratidão